E aí, pessoal, bem-vindos. Começamos nossa aula sobre asma. É um tema um pouco complicado, tá bom, pessoal? As nossas referências foi a última edição do Nelson, a 20ª edição do Nelson, aonde nós vamos apresentar os últimos protocolos, protocolo de Gina 2019. E vamos lá. Bom, a questão da asma. A asma, deixa eu ligar meu marca-texto aqui. A asma infantil, ela está relacionado com a questão das exposições ambientais, né, predisposições biológicas e genéticas. O que está querendo dizer aí? Que nós temos a sibilância na criança. A criança, quando ela começa a sibilar, isso até então, até que prove o contrário, a gente vai definir isso como bronquiolites. A primeira sibilância dessa criança, isso vem com uma história aí de uma infecção viral. Porém, essa sibilância pode ser já uma criança com uma hiperreatividade brônquica. Porém, a gente não consegue diferenciar isso inicialmente aí, a partir dos 2 anos. De forma que a primeira sibilância desta criança nós chamamos de bronquiolites. A partir dali, quando vai acompanhando essa criança e começa a perceber que é uma criança que apresenta dificuldades respiratórias, dependendo de determinadas situações, exposição a alérgenos, ou depois de uma atividade física, correu muito, brincou muito, sentiu falta de ar, você começa a levantar suspeita. A partir daí você tem alguns exames específicos, que é a espirometria, a gente vai falar. Existe um critério diagnóstico utilizado hoje dentro da espirometria para falar de fato que essa criança apresenta uma hiperreatividade brônquica, no caso a asma. E os protocolos atualmente, eles seguem algumas regras, e como a gente estudou pelo o Medcel, algumas pessoas estudaram pelo Medcel e perceberam que existe diferença no protocolo que está dentro do Nelson com os protocolos do Harrison. Existe uns critérios de passo. Eu vou avançar um passo ou eu vou recuar um passo. O que significa isso? Eu estou com uma criança que ela é bem controlada. Passado 3 meses dessa situação que ela está bem controlada com aquelas doses de medicamento, por exemplo, de corticoide, é indicado que você diminua um passo, ou seja, vamos diminuir as doses desses medicamentos porque talvez não é necessário. Ao passo também que essa pessoa que começa a ter exacerbações, as crises começam a piorar, você vai avançar passos segundo esse controle, se a pessoa é bem controlada, se ela não é bem controlada. Então isso aí também são pontos importantes que a gente vai ver dentro dessa aula. Aqui só alguns pontos que eu achei interessante a gente conhecer, que a criança, antes de menos de 2 meses, a frequência respiratória dela está em torno aí de 60 respirações por minuto. De 2 meses a 12 meses, ou 1 ano, em torno de 50. De 1 ano a 5, 40. E de 6 anos a 8 anos, em torno aí de 30 respirações por minuto, abaixo disso aí. Então, outra informação sobre a frequência cardíaca. De 2 meses a 12, em torno aí de, no máximo, 160. Até 2 anos, no máximo, 120. E até 8 anos, uma frequência cardíaca em torno de 110 batimentos por minuto. Aqui alguns fatores de risco para uma asma persistente. O que seria? Por que asma persistente? É aquela criança que de fato vai desenvolver uma asma instalada aí provavelmente por toda a vida. São dermatites atópicas, rinites alérgicas, né, sensibilização a alérgenos, uma história aí de pneumonia, aquela criança do sexo masculino, baixo peso ao nascimento, aquela criança que teve exposição ao cigarro, né, a fumaça do cigarro. Então todos esses fatores aí podem aumentar o risco dessa criança desenvolver uma asma persistente. Bom, aqui são alguns padrões de tosse, né, ou sibilância recorrente. Nós temos a sibilância transitória, não atópica, que é aquela que acontece nos primeiros anos, normalmente ali até uns 2 anos, né, pré-escolar.
Talvez avançando um pouquinho mais, nós temos a asma persistente associado à atopia, ou seja, já apresentando uma hiperreatividade a qualquer determinadas substâncias, e a asma com redução da função pulmonar. Esse não é que não tem menos importância, mas a gente fica aí nessa classificação de atópica e não atópica. Bom, aqui existem duas classificações super importantes para ficar fácil o entendimento quando se fala em asma. Nós temos, segundo a gravidade, ela pode ser intermitente, persistente, leve, moderada e grave. A partir daqui, você consegue definir inicialmente qual vai ser o seu tratamento para essa criança. A criança que tem uma crise intermitente, menos de uma exacerbação por semana durante o dia, e no máximo uma durante o mês, essa criança ela não precisa fazer uso de corticoides inalatórios, que hoje é preconizado, e ela não precisa fazer uso de broncodilatadores de longa ação, formoterol, salmeterol. Ele vai usar um salbutamol quando necessário. A partir do persistente, que seja leve e moderado e grave, a partir daí a recomendação é que faça uso de corticoide inalatório de forma diária aí. E caso apresente exacerbações, aí vai ser necessário entrar com corticoide oral. Sendo que, além disso, para essas crianças persistentes, não bastante, né? Como se não bastasse, melhor dizendo, ele, além desse corticoide inalatório, ele ainda tem que fazer uso de um broncodilatador de longa ação. Que não é considerado um medicamento de resgate, ele é mais para a manutenção. Então, essa criança, a partir do persistente, que seja leve, moderado e grave, existem essas recomendações. E a classificação segundo o controle. Se essa criança é bem controlada, se ela não é bem controlada ou se ela é muito mal controlada. Existem algumas dicas que te falam, essa criança não está bem controlada, a asma dela está bem controlada. E tem os padrões de tratamento, esse aqui somente por definições mesmo, não vai nos ajudar dentro de definir qual o tratamento, se é fácil de tratar, se é difícil de tratar, se apresenta exacerbações ou se é refratário. Dentro das manifestações clínicas da asma é aquela tosse seca, acompanhada com sibilâncias expiratórias, vem acompanhada aí com uma falta de ar, pode, né, apresentar uma piora durante a noite, é mais comum que apresente esse empeoramento durante a noite, e em algumas situações está relacionado a atividades físicas. Pessoa que faz atividade física, brinca, aí ela começa a ter essa dificuldade, essa falta de ar. Bom, para o diagnóstico, pessoal, eu vou adiantar o slide e depois eu volto. Aqui, algumas anomalias na função pulmonar da asma. Existe uma relação do volume expiratório máximo em um segundo, VEMS, pela capacidade vital forçada, em menor a 0,8. Isso aqui, de fato, é constatado no paciente com asma. Mas essa relação, atualmente, não serve para o diagnóstico do paciente com asma. Isso aqui vai me ajudar muito no paciente com DPOC, com EPOC. Por quê? A espirometria faz o diagnóstico do paciente com a enfermidade pulmonar obstrutiva crônica quando essa relação é menor a 0,7. Aqui, atualmente, se considera, para fazer o diagnóstico, uma melhora do volume expiratório máximo em um segundo de 12% depois de um broncodilatador. Essa criança aspira o broncodilatador de ação curta, o salbutamol. Antes ela já tinha feito fez alguns testes com a espirometria e percebeu que ela teve uma melhora nos dados espirométricos dela de 12% ou mais de 200 ml. Então, se ela teve uma melhora de mais de 12% depois da resposta broncodilatadora, isso me fala a favor do diagnóstico de asma.
Tá bom? Então isso é muito importante. Apesar que o diagnóstico ele vem associado com uma história clínica, de repente os pais são asmáticos, essa criança já teve problemas respiratórios ao nascer, teve pneumonia severa que comprometeu a função pulmonar, né? Mas o importante seria a espirometria. E também as manifestações típicas de uma hiperreatividade brônquica aí. A radiologia, ela pode estar normal, tá bom, pessoal? Pode ser normal, porém pode apresentar sinais de hiperinsuflação. E devido a essa hiperinsuflação, o que a gente vai encontrar? Um aplanamento do diafragma, que quando o pulmão está com mais oxigênio, está hiperinsuflado, você de fato tem um aplanamento do diafragma, ele aperta o diafragma para baixo. E também um engrossamento peribronquial, mas a radiologia ela não é aquele X da questão dentro do paciente com asma. Bom, então quando se fala em tratamento do paciente com asma, existem alguns pontos importantes, né? A avaliação, a vigilância. E aqui, ó, eu chamo a atenção. Se me pergunta qual que é o ponto-chave no tratamento do paciente com asma, é a educação sobre como usar a bombinha, evitar situações que expõem esse pulmão, essa criança, a alérgenos. Então ele é o elemento chave no tratamento do paciente com asma. Uma classificação super importante, essa classificação eu aconselho a todos os colegas aí decorar. Então, aquele paciente que é considerado, segundo a gravidade, intermitente, ele tem, né, durante a semana, uma falta de ar, uma dispneia leve, menos de uma vez por semana. Eu até falei errado no áudio lá, são menos de 2 crises noturnas por mês. Eu tinha falado uma só, desculpa. Então são menos de uma vez por semana durante o dia, ela tem uma crise, e tem menos de 2 à noite por mês. Enquanto a persistente leve, ela tem mais de uma vez por semana, porém menos de 7 vezes por semana, não chega a ser todo dia, porque quando eu falo mais de uma vez por semana, eu não estou falando com detalhes. E ela tem mais de 2 crises noturnas por mês. O que diferencia ela da persistente moderada? É que os sintomas diários são contínuos e ela tem uma crise noturna por semana. Enquanto a persistente leve tem 2 crises noturnas ao mês. E no caso, a persistente grave, a partir da moderada, tem crises, os sintomas são contínuos durante o dia. E durante a noite, essa criança vai ter exacerbações e crises noturnas frequentes e graves. Ok, pessoal? Aqui algumas recomendações, né? Nesse caso, essa criança tem dentro da história, né, frequentes idas ao hospital. A criança que é moderada, ela tem limitação na atividade e no sono. Dá o passo também que a leve também tem limitação da atividade e do sono. Então, alguns pontos aí, o slide eu vou disponibilizar e você pode ir dando pausa também, né, no material aí. Aqui fala sobre a questão da espirometria, mas aqui não tem muita importância para nós. E quando eu falo segundo o controle, se essa criança é bem controlada ou não, para me ajudar a definir se eu vou ter que reajustar ou não o tratamento dessa criança. Se é uma criança bem controlada, ela estando fazendo uso do medicamento, ela tem menos de 2 crises por semana, né? E no mais uma vez, não chega mais do que uma vez por dia. Ou seja, o que significa? Durante a semana ela tem 2, só que nunca chega a ter mais de uma vez por dia. Já o que é não bem controlado, ó, não está muito bem controlado não. Ela também tem mais de 2 vezes por semana ou múltiplas vezes, né, por dia, porém menos de 2 vezes no dia semana. Ou seja, o que diferencia essa aqui seria a questão de quantidade de vezes durante o dia. E a pouco controlada é aquela que tem várias vezes ao longo do dia. Aqui existe sobre o despertar noturno, né, segundo idade. Eu acho isso aqui um pouco pesado. Quem quiser depois dar uma passada, está no material, está no livro também, né, a tábua
144.9 da 20ª edição do Nelson, porém eu não aconselho a pegar muito nisso aqui. Se a professora for cobrar alguma coisa para falar se a gente tem que reajustar ou não, é claro que vai vir para nós falando das crises, né, durante o dia. Isso já me ajuda a definir se ela é bem controlada, não bem controlada ou muito pouco controlada. Bom, sobre o manejo. O manejo desse paciente, o tratamento controlador diário não se recomenda em asma intermitente. O que significa isso? Que não se usa o tratamento diário em crianças que está dentro do intermitente, aquela que tem uma crise só por semana e no máximo 2 por mês. Essa criança não vai fazer uso de medicamentos, né, diário. O que ela vai fazer? Ela vai usar um beta agonista de ação curta, no caso o salbutamol, quando é necessário, ok? O tratamento preferido para todos os pacientes com asma persistente, leve, moderada e grave, é o inalatório, o corticoide inalatório, CI aí é corticoide inalatório, em monoterapia ou em combinação com tratamento complementar. Já se fala durante o material que o corticoide em monoterapia não é muito interessante, porque ele tem muito efeito adverso. Então é interessante a criança que está fazendo uso do corticoide inalatório faça uso de um beta-agonista de longa duração também. Com relação aos métodos de subida e descida, né, do escalão, dos passos que a gente vê, se tem que aumentar a dose ou diminuir a dose, existem algumas recomendações aí. Se a criança tá bem controlado a asma durante no mínimo 3 meses, esse valor é referência, vocês vão ver mais para frente aí, as diretrizes recomendam aí diminuir um passo. Ao contrário, se o ninho não está bem controlado, deve aumentar um passo e ter uma vigilância mais próxima. Então, a partir do momento em que essa criança procura você, já é asmática, já está fazendo tratamento e te apresenta que ela está tendo crises diárias, está tendo um pioramento da clínica, você vai subir os passos e a gente vai ver quais são esses passos aí. E aquela criança que é, né, com uma asma muito pouco controlada, que a gente vai ver no próximo quadro aqui, ó, o que ela me fala dela? Que eu tenho que avançar 2 passos para frente. Então, aquela criança que tem o dia todo exacerbações, não, ela está de manhã, de tarde, de noite, essa criança é muito pouco controlada. Então, nesse caso, a gente vai ter que evoluir 2 passos. Então, tá aqui os passos muito pesados isso aqui. Me deu um trabalho danado tentar ganhar um pouco essa matéria, até porque não tem muita videoaula falando desse método de tratamento, o que está dentro da 20ª edição. Os protocolos do Brasil não seguem esses passos, apesar que segue essa mesma estratégia, mas não dessa forma que está abordado aqui nesse slide. Então, aqui está falando o seguinte, né? O passo 1, aquela pessoa que está no passo 1, é aquela pessoa que vai estar usando um beta-agonista de curta duração quando necessário. Essa criança piorou, ela passou para o passo 2, ela vai ter que entrar com doses baixas de corticoide. Ela melhorou, ela volta para o corticoide somente quando necessário. Se essa criança está no passo 2, ela já faz uso de doses baixas de corticoide. Se ela teve um empeoramento, ela vai passar para doses médias de corticoide. Se ela está muito grave, ela vai pular 2 passos, ela vai fazer doses de corticoide associado com um beta-agonista de longa duração, né, ou um antagonista colinérgico aí, que é o bromuro de ipratrópio. Caso ela esteja, por exemplo, no passo 4, já está fazendo uso de doses médias e precisa subir 2 passos, ela vai tomar doses altas de corticoide, né, inalatório, mais um agonista de longa ação e fazer uso de corticoide orais. Então aqui
tá o esquema que a gente precisa decorar de como deve ser feito. Existe mais algumas recomendações que a gente vai falar. Esses corticoides, os inalatórios, budesonida principalmente, os orais, o prednisona principalmente, e os endovenosos, o hidrocortisona principalmente. Entre os efeitos adversos, um dos problemas é ficar mais susceptível a infecções oportunistas, hipertensão e síndrome de Cushing. Bom, medicamentos controladores da administração contínua. Todos os graus de asma persistente devem ser tratados com medicamentos diários a fim de melhorar o controle a longo prazo. Isso a gente já falou, é uma orientação. E os corticoides sistêmicos, o tratamento corticoide oral, não se usa, sobretudo para tratar exacerbações da asma, ou seja, somente situações que essa criança apresenta para você com uma crise, aí sim. Apresentando quais são esses agonistas, o de longa ação, o salmeterol e o formoterol, se consideram medicamentos controladores diários, não são destinados para fazer o resgate de melhora desse paciente, e ele não é o único tratamento de asma persistente, ele sempre vai acompanhado com corticoides. Agora, algumas recomendações: ninhos pequenos, menores de 4 anos, com asma persistente, moderada ou grave. Se recomenda uma dose média de monoterapia do passo 3. E o tratamento combinado se recomenda somente para o passo 4. Então aqui está falando assim que aquela criança que já está com menor de 4 anos e está dentro do persistente, moderado ou grave, dentro daquela classificação que a gente falou, aquela criança que já tem mais de 2 exacerbações durante a semana, e tem crises noturnas, essa criança já recomenda dose de monoterapia, e o tratamento combinado somente se a pessoa está com uma asma descontrolada aí. Os ninhos com asma persistente grave, passos 5 e 6 para o tratamento, devem receber altas doses de corticoide mais um agonista de longa duração. Ninhos maiores de 12 anos com asma alérgica grave, nós temos também o omalizumab, que é o que se utiliza para crianças maiores de 12 anos, e pode ser necessário também um ciclo de corticoides via oral aí, mas nós temos para o paciente muito grave, acima de 12 anos, esse recurso a mais, que é o omalizumab. Tá bom? E os inalatórios de curta duração que a gente tem, salbutamol principalmente, a duração dele de 4 a 6 horas, e ele é o medicamento de escolha para os resgates aí, pessoa que apresenta as crises durante o dia. Então, o omalizumab, que é um antagonista aí da imunoglobulina E, está aprovado para crianças a partir de 12 anos com asma persistente e grave. E aqui fala que esse Zileuton, eu não vi sobre ele, está dentro do livro. Fala que é o inibidor utilizado, autorizado aí para crianças menores de 12 anos, seria esse Zileuton aí. Os fármacos anticolinérgicos, que é o ipratrópio, o bromuro de ipratrópio, ele é utilizado em situações de uma asma mais aguda grave, apesar que a gente vê muito no pronto-socorro, a pessoa que chega com uma crise, uma dificuldade, eles fazem essa combinação de bromuro de ipratrópio e salbutamol, mas aqui a gente está seguindo o que está falando no livro, então fala que o anticolinérgico seria mais usado no tratamento de uma asma aguda grave. Beleza? Então, com relação ao controle, o controle, tirando grávidas, é de 1 a 3 meses logo do início do tratamento. Se o sintoma persistir, avaliar a técnica de inalação, a má aderência ao tratamento e os fatores de riscos que são modificáveis. Talvez essa criança está sendo exposta ainda a situações que geram alergia. Inclusive, 80% não sabe usar de maneira correta o inalador. As grávidas a cada 4 semanas, e em caso de exacerbação, o controle é semanal. Beleza, pessoal? É isso, asma super tenso, porém espero ter colaborado com vocês. Estaremos de volta aí na próxima aula. Valeu e até lá!